Gente, eu quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor, tá? E hoje nós vamos dar um estudo, começar um estudo que, basicamente, a gente vai começar a entender as palavras de Jesus, o discurso de Jesus sobre a sua vinda e sobre eventos que estão ligados à sua vinda. Nós já conversamos aqui que o nosso objetivo seria falar sobre o arrebatamento. Também, devido aos últimos acontecimentos geopolíticos e tudo mais na nossa, na, ao redor do globo, nós vamos falar também sobre anticristo. Mas aí, quando eu comecei a montar os PDFs para vocês sobre arrebatamento e sobre anticristo, eu percebi que seria interessante a gente já ter em mente o assunto da grande tribulação quando a gente for falar de anticristo e de arrebatamento. Então, a nossa proposta, só para deixar registrado, vai ser a seguinte: eu vou gastar algumas aulas falando sobre a grande tribulação, depois sobre o anticristo, que está ligado com a grande tribulação, e por fim vamos falar de arrebatamento. Acontece antes, no meio, depois? Vamos falar sobre isso também, vamos tirar todas as dúvidas sobre esse assunto lendo a Bíblia, tá bom? Então, hoje, para a gente dar um início a esse assunto, eu quero abordar com vocês um capítulo da Bíblia. Eu quero abordar com vocês hoje o livro de Lucas, capítulo 21. Esse vai ser o texto que a gente vai se deter na aula de hoje. E na aula que vem, nós vamos falar de Mateus 24. Porque esses dois capítulos, junto com Marcos 13, são os capítulos da Bíblia que registram o discurso de Jesus sobre a sua vinda, né? Quando ele voltaria com poder e grande glória, acompanhado dos seus anjos, ao som de trombeta, dando ordem para recolher os eleitos. Então, esses três capítulos de Lucas, Mateus e Marcos, eles vão falar sobre a vinda de Jesus, e é o discurso do próprio Jesus de como seria a sua vinda. Então, eu acredito que para a gente estudar, é interessante a gente começar pelo discurso de Jesus. Para a aula não ficar longa, visto que as últimas aulas a gente sempre foi prolongando bastante, eu vou tratar apenas um capítulo hoje. Hoje vamos falar de Lucas 21, na aula que vem vamos falar de Mateus 24, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês algumas coisas, um mapa mental, só para que você entenda o que a gente vai tratar nestas duas aulas, e nas próximas, quando a gente for falar de grande tribulação, para você montar esse mapa na sua mente, e então a gente vai ler a Bíblia. Só para vocês entenderem, eu montei aqui uma linha do tempo para a gente entender o que está acontecendo. Essa linha do tempo, ela tem basicamente as mesmas informações que a gente já vem tratando em diversas aulas quando a gente fala sobre a Bíblia, tá? A Bíblia sempre trabalha com tempos determinados. Então, a vinda de Cristo, ó, seja bem-vinda, Tati. Obrigada. Seja Amém. bem-vinda, Então, Tati. Obrigada, Luísa. Boa noite. Boa noite, amor. Então, só para vocês entenderem, existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E isso está determinado e sendo revelado pelas Escrituras. Nós temos aqui alguns eventos básicos, que é Jesus andando com seus discípulos, dando o sermão, falando sobre a sua vinda, a crucificação, o momento que Jesus ressuscita e vai ascender ao céu, o período em que os apóstolos ficaram pregando, em que as cartas, os evangelhos foram escritos, né? Depois, quando chega no ano 70, o templo vai ser destruído, então a gente tem um longo período de tempo, que é o tempo em que nós estamos vivendo hoje, tá? Porém, a Bíblia vai descrever um período que nós vamos chamar de a grande tribulação. Aqui eu coloquei 7 anos, dividido em duas porções de 3 anos e meio, mas quando chegar ali a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão também. Por fim, nós temos a segunda vinda sendo descrita, que é o que a gente vai falar hoje, a segunda vinda de Cristo,
Cristo veio a primeira vez para morrer por muitos, para tirar o pecado de muitos, mas ele virá uma segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. É isso que está escrito lá em Hebreus, né? Depois nós temos um período do reino milenar. A gente tem falado muito sobre isso. Cada pouco eu falo sobre o sétimo dia, né? Ou o descanso, o reino milenar. Por fim, nós temos o tribunal trono branco e a eternidade, um período, né, eterno. Então, basicamente, tudo que eu for falar hoje em Lucas 21 vai estar aqui em cima. E na aula que vem, quando a gente for falar de Mateus 24, eu vou colocar na porção de baixo e vocês vão entender estes paralelos que a gente vai estar tratando, tá bom? Então, não se preocupem com esse mapa, porque a gente vai abordar cada questão desse mapa no decorrer dessas duas aulas. E isso vai servir como uma base para você entender os sinais que Jesus descreveu nestes capítulos, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é a Bíblia. Eu coloquei aqui, ó, uma porção de Lucas 21, Mateus 24 e Marcos 13. Eu quero começar por Mateus, só para vocês entenderem a base, o contexto do que estava acontecendo, e hoje a gente vai estudar o Lucas 21. Mas eu quero ler as 3 porções só para vocês entenderem. Quando a gente lê Mateus 24, olha o que estava acontecendo nesse contexto. Ó. Tendo Jesus saído do templo, né, ele ia retirando-se. Quando aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra sem que tudo isso seja deribado. Gente, olha só que interessante. Até aqui, para quem já estudou um pouco da geografia, conhece um pouco de Israel, basicamente nós temos a geografia, o monte do templo, a esplanada do templo, e nós temos um vale, que é o Vale do Cedron, e de frente para o templo havia o Monte das Oliveiras. Então Jesus estava aqui no monte do templo, e ele está conversando com seus discípulos, eles estão passando pela entrada do templo, e os discípulos maravilhados dizem, olha Jesus, olha a grandeza dessa construção aqui que foi edificada para Deus. Né? E Jesus ele faz uma declaração que eu costumo dizer que é uma declaração bombástica. Ele diz assim, gente, não vai ficar pedra sobre pedra, de nada disso que vocês estão olhando. E isso somado a tudo que os discípulos já estavam ouvindo nos últimos dias, onde Jesus veio dando ensinamentos, contando parábolas, falando que ele deveria morrer, o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. Parábolas onde Jesus fala sobre a sua vinda, que ele estaria por alguns dias junto com ele, mas depois ele se ausentaria, e depois ele seria levado ao céu para preparar moradas. Jesus vinha falando várias coisas aos seus discípulos que já estavam deixando eles intrigados. E de repente agora Jesus larga mais uma revelação, dizendo, gente, esse templo ele vai ser destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra. E isso, com certeza, gerou muitos questionamentos na mente dos seus discípulos. Então, olha o que acontece. Jesus sai do templo, sai do monte do templo, Monte Sião, o monte da esplanada, e agora Jesus ele vai para o outro lado, Monte das Oliveiras. E olha o que é dito aqui, ó. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os seus discípulos em particular, né? E lhe pediram, olha só que interessante, vocês perceberam que sempre que Jesus dava um ensinamento ou falava alguma coisa, os discípulos não entendiam, eles não questionavam Jesus naquela hora, eles deixavam para tirar as dúvidas do secreto, daí particular, né? E eles vão pedir para Jesus, e olha só qual é a pergunta, dize-nos quando sucederão estas coisas. Aqui nós temos a primeira pergunta, que coisas que eles estavam pedindo sobre a destruição do templo. Quando sucederão essas coisas? Quando que o templo vai ser destruído? Né? E depois, eles fazem mais outra pergunta. Ó. E qual é o sinal que haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Por quê?
lembrem que nos capítulos anteriores, quando você soma os 3 evangelhos, nos capítulos anteriores, Jesus estava dizendo que ele iria para o Pai, mas que um dia ele voltaria. Então, os discípulos perguntam: quando que o templo vai ser destruído? Quando que vão acontecer essas coisas? E eles aproveitam para perguntar as outras dúvidas que já estavam acompanhando a mente e o coração deles. E qual é o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? Tá? Se vocês forem ler, esse relato ele também vai estar em Marcos, né? Marcos 13, olha o que é dito aqui, ó. No Monte das Oliveiras, de frente para o templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André, aqui fica claro que não foram os 12 discípulos que foram questionar Jesus, mas que apenas 4, né? Os 3 amigos mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, e André, que era irmão de Pedro, que também estava junto, eles foram perguntar para Jesus, e as perguntas foram as mesmas. Dize-nos quando sucederão estas coisas e qual é o sinal que haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Perceberam? Se você for ler agora em Lucas, é o mesmo relato. Olha o que é dito aqui, ó. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E qual é o sinal que haverá de quando estas coisas estiverem para acontecer? Gente, olha só que interessante. Eles estão perguntando: quando que o templo seria destruído, que não sobraria pedra sobre pedra? E qual era o sinal da vinda de Jesus e da consumação dos séculos? Então, tudo que Jesus for responder daqui para baixo é para responder essas perguntas. Quando que o templo vai ser destruído? Quais são os sinais que vão anteceder a sua vinda? E como será a vinda do Senhor e a consumação desta era, desta dispensação, né? Que dará início ao milênio depois, né? Então, olha que interessante. Muitas vezes a gente lê e parece que está tudo misturado e a gente não sabe que porção está ligada a cada período de tempo. Mas por que eu quero começar hoje falando sobre Lucas, sendo que Mateus 24 é um texto muito empolgante quando a gente fala da vinda de Cristo? Porque Lucas, ele tem algumas palavras-chave. Lucas, ele era mais metódico. Então, eles têm algumas palavras-chave que elas vão nos dar uma cronologia de cada um desses eventos. Só que é interessante porque Lucas, ele vai fazer uma linha do tempo, só que de trás para frente. Ele começa falando do último evento e ele vai voltando para trás para depois falar da vinda de Cristo. Não sei se vocês entenderam, mas eu vou mostrar isso com um mapa mental e vai facilitar para vocês. Agora, se você tem a sua Bíblia aberta, eu vou dizer para vocês, quando vocês puderem, assinalem essas palavras que eu vou deixar para vocês aqui, ó, porque elas são cronológicas, elas dão para nós uma dimensão de tempo de cada porção que está sendo falada e a que tempo ele se refere. Por exemplo, Lucas vai usar expressões, olha aqui, ó, como, por exemplo, primeiro, no verso 9, né? Primeiro acontecerão estas coisas, ele diz, mas o fim não virá logo, né? Verso 9. Quando a gente chega um pouquinho mais para baixo, lá no verso 12, ele vai dizer assim, ó, mas antes, porém, de todas essas coisas, percebeu o que ele está dizendo? Ele vai falar da vinda de Cristo, mas ele vai falar o que acontece primeiro. E aí ele diz, mas antes disso ainda tem outras coisas para acontecer. Ele está te dando uma cronologia. Ele vai falar dos sinais da vinda, mas ele fala o que acontece primeiro e o que acontece antes destas coisas. Perceberam como estas palavras, elas são chave para você entender uma cronologia? Se você entender isso, você vai chegar depois no final e você vai ver quando ele vai falar agora, lá no verso 25, então, sobre os sinais. Antes de falar da vinda, ele fala o que vai acontecer primeiro, o que vem antes ainda dessas coisas, para depois ele falar dos sinais da vinda de Cristo. Basicamente é isso que ele está construindo na mente das pessoas. Por isso que eu escolhi começar por Lucas 21 hoje. Então vamos lá. Eu vou fechar a minha Bíblia aqui e eu vou usar o PDF hoje para a gente falar um pouco sobre isso. Eu quero falar então
sobre essa linha do tempo hoje e a gente vai começar a montar ela para chegar em um entendimento, tá? Como eu disse, eu vou deixar aqui os principais eventos, começando por este. Vocês percebem que aqui eu procurei fazer uma ilustração onde tem Jesus e 4 discípulos ao seu redor. Se vocês lembrarem do que a gente leu agora em Marcos, dizia que esses 4 discípulos que chamam Jesus em particular era Pedro, Tiago, João e André. E quando esses discípulos chamam Jesus, eles vão fazer algumas perguntas. Quais são essas perguntas? Está aqui embaixo, ó. Quando acontecerão estas coisas? A destruição do templo, e qual era o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Tá? Essas são as perguntas que nós vamos tentar entender com base na resposta que Jesus vai dar aos discípulos nesse momento. Então, vamos começar por Lucas 21 hoje, e olha só o que vai dizer esse texto de Lucas. Ó. Aqui nós temos basicamente o que a gente já leu, então eu não vou ler de novo. Os discípulos estão vendo o templo, eles estão passando pelo templo. Jesus faz a declaração de que não ficará pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. Então, agora, Jesus ele vai responder a pergunta que os discípulos fizeram. Quando aconteceriam essas coisas e quais seriam os sinais do fim dos tempos e da vinda do Senhor? Então, olha a resposta de Jesus. Jesus vai dizer assim, ó. Isso está em Lucas 21, que é o que a gente vai ler hoje. E ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou, né? Ou sou eu. E o tempo está próximo. Não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras, de rebeliões, não tenham medo. Tá? É necessário que primeiro, olha essa palavra, primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim, ele não virá imediatamente. Então lhes disse, nação vai se levantar contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, haverá fome, peste em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Vocês já perceberam? E cada vez que se levanta alguém dizendo assim, ó, que ele é o Messias, que ele é o representante de Jesus aqui na Terra, as pessoas ficam alarmadas. Inclusive, eu não sei se vocês vão lembrar, acho que a Lu deve ter visto isso, né? Na semana passada começou a ser divulgado agora uma pessoa nas redes sociais que está se declarando que ele é o representante de Jesus aqui na Terra, o representante do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. Né? Quem já viu isso? Né? A Lu, né? Eu lembro que isso surgiu agora, já faz uns 4 anos que ele vem fazendo isso em secreto, mas nesses últimos dias ele tem se revelado. Né? E ele está se apresentando como se fosse um Messias. Só que se vocês olharem, a internet nos dias de hoje é um alvoroço, é todo mundo falando só sobre isso. Por quê? Porque isso dá ibope. Isso é uma forma sensacional de você falar das coisas que estão para acontecer. Só que muitas vezes isso faz com que as pessoas fiquem com o coração fechado, porque a toda hora está surgindo um novo anticristo, um novo falso profeta, e as pessoas com o tempo elas vão fechando o coração porque elas dizem, é só mais um. Só que se vocês olharem nas profecias que a gente acabou de ler, vocês vão perceber que Jesus estava dizendo que sempre haveriam falsos cristos, sempre haveriam falsos profetas, pessoas dizendo, sou eu sou, né? Só que Jesus vai listar não só isso, Jesus vai listar outros eventos, como, por exemplo, vocês vão ouvir falar de guerras, né? Poxa, na vida de vocês, quantas guerras vocês já ouviram falar? E vocês perceberam que a cada vez que surge uma guerra, as pessoas dizem, tá vendo? É o sinal da vinda de Jesus. Só que não. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim, ó, que sempre haveriam guerras e rumores de guerra.
Sempre haveria uma nação se levantando contra nação e reino contra reino, né? E ele diz, e haveriam terremotos e grandes acontecimentos. Só que olha o que Jesus está dizendo nesse texto que a gente acabou de ler. Ele diz, primeiro, antes da vinda dele acontecer, vai ter tudo isso. Ele diz, mas ainda não virá o fim imediatamente. Aí eu pergunto para vocês, quando a gente vê falar de guerras, é para a gente se assustar? E Jesus está dizendo assim, ó, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. Ele diz, porque é necessário que primeiro, antes da vinda de Cristo, tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O fim não virá imediatamente, ele não vai vir logo, só porque vocês ouviram falar que está tendo uma guerra em uma nação, em um país, em algum lugar. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque esses textos bíblicos, eles servem como uma vacina para livrar vocês de todo o sensacionalismo que está sendo pregado na internet, quando as pessoas dizem, olha, deu uma guerra, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Gente, eu creio que Jesus vai voltar na nossa geração. Eu já falei isso para vocês, pode ser que eu esteja errado. Mas eu creio que Jesus vai voltar em breve. Mas não porque está tendo uma guerra, porque Jesus disse que isso sempre aconteceria, né? Desde dos apóstolos para frente, né? E se você olhar a história para trás, já tinha guerras, né? Lembra do Egito? Passou por guerras. Lembra dos medos? Não, até antes, a Síria, né? Foi conquistada pela Babilônia, guerra. A Babilônia foi conquistada pelos medos e persas, guerra, né? Os medos e persas foram conquistados pela Grécia por meio de guerras. Se você vai ver, a Grécia caiu por Roma por meio de guerras e conquistas e rebeliões. Roma vai passar por muitos conflitos, inclusive guerras civis dentro dele mesmo, e vai se dividir em Roma Oriental, Roma Ocidental. E de lá para frente, se a gente for listando toda a história da humanidade, sempre houve guerras, sempre houve rebeliões, nações se levantando contra a nação, né? Há mais de 20 anos, eu venho acompanhando as guerras que têm acontecido. E a gente vê que houve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a gente teve no Golfo, a gente teve muitas guerras acontecendo, as últimas, né, que a gente tem visto, a Ucrânia contra a Rússia, a gente vê a guerra que Israel tem travado contra os países islâmicos, né, contra os terroristas. Gente, a Bíblia diz que isso sempre estaria presente. Qual que é a diferença do que acontecia no passado para o fim dos tempos? É que existe uma coisa que vai acontecer. Tudo isso que sempre esteve presente vai se intensificar quanto mais isso for chegando perto do tempo do fim. Essas coisas vão se tornar mais intensas ao ponto de chegar a um momento em que isso vai estar insuportável. Mas sempre houve. Isso não é um sinal da vinda de Jesus, porque isso sempre estaria presente, mas Jesus diz, o fim não virá imediatamente, tá? Então, quando as pessoas dizem, começou uma guerra, Jesus está voltando. Gente, não é por causa da guerra, a guerra não é um sinal da vinda de Cristo, isso sempre estaria presente, reino contra reino, nação contra nação. Por isso que a gente vê muitas vezes isso sendo descrito até lá no livro de Daniel, que a gente estudou, acho que foi o primeiro estudo que a gente teve foi Daniel. E no capítulo 9 de Daniel, eu falei para vocês que depois da morte do ungido, que era a morte de Jesus, quem não lembra dessa aula pode voltar lá na nossa playlist e assistir. Foi Daniel 9, né? Depois da morte do ungido, eu falei para vocês que haveria um espaço de tempo, um intervalo, até chegar na última semana. E esse intervalo estava descrito lá em Daniel. E é isso que Jesus está citando em Lucas 21 e Mateus 24. Ele está citando o intervalo de Daniel. Olha só o que é dito ali em Daniel. Depois das 62 semanas, o ungido seria morto. Quem que é o ungido que seria morto? É Cristo, né? Lembra que a palavra ungido é Messias, é o Cristo. Então, o ungido seria morto e já não haveria lugar para ele. Por quê? Porque ele ia ressuscitar e ia ascender ao céu, tá? Então ele está dizendo assim, mas o que vai acontecer depois da morte do ungido? Vocês lembram? Olha o que Daniel profetizou.
a cidade e o lugar santo serão destruídos. Destruídos. O que Jesus estava falando em Mateus 24? Que Jerusalém e o templo seriam destruídos e não sobraria pedra sobre pedra. Percebeu que o que Jesus está falando em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Jesus estava citando o profeta Daniel? Ele está dizendo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Por quê? Porque Daniel profetizou que a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Então, se você estudar a história, quem foi que destruiu no ano 70, você já tem noção de qual é o povo do governante que virá um dia, que é o anticristo, tá? Então ele vai dizer assim, ó, o fim virá como uma inundação. Ele diz, mas o que vai haver quando chegar o fim? Ele diz assim, ó, até lá, ele diz, vão haver guerras que continuarão acontecendo até chegar ao fim. E desolações que foram decretadas. Percebe que Daniel, ele diz que Jesus seria morto, já não se acharia lugar para ele, porque ele ia ressuscitar e ascender ao céu, e até o fim haveriam eventos de guerras, que continuariam até o fim, e desolações. E só então, depois de todo esse período, ele diz assim, ó, é só então que a gente veria assim, ó, surgir esse governante que iria fazer uma aliança com muitos, e essa aliança duraria uma semana, que são aqueles 7 anos, e ele diz assim, ó, no meio da semana, ele daria fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Tá? Esse governante que virá, ou esse príncipe que virá, dependendo da tradução que você tem, não é o mesmo príncipe, o mesmo ungido falando de Jesus. Tem muita gente que quando vai falar, vai dizer assim, ó, ensinando Daniel 9, diz que a última semana já se cumpriu. Tá? E que Jesus é o príncipe que faria cessar o sacrifício e a oferta. Só que se você crer nessa interpretação, lembrem, nessa interpretação de como as pessoas estão lendo a Bíblia, vocês vão ver que a Bíblia está dizendo que esse governante que virá é o que destruiu o templo. Né? É aquele que o povo dele destruiu o templo, e não foi o povo de Jesus que destruiu o templo. Outra questão é, ele está dizendo que esse governante fará uma aliança que vai durar uma semana, ou seja, 7 anos. A aliança feita por Cristo não durou só 7 anos, ela é eterna. Né? Diz que no meio da semana ele vai dar fim ao sacrifício e à oferta, e no templo ele vai estabelecer o sacrilégio terrível. Jesus não fez cessar nenhum sacrifício no meio da semana, tá? Porque Jesus morreu lá no princípio. E outra, Jesus não é quem vai estabelecer o sacrilégio terrível, né? Abominação desoladora. Então, vocês percebem como esse último versículo não está falando de Jesus? Até porque ele diz assim, ó, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Não tem fim decretado sobre Jesus. Esse texto está falando do governante que virá. Ele está falando do anticristo, que a gente vai tratar nas aulas futuras. Então, por que eu falei de Daniel 9 para vocês? Porque vocês vão perceber que o texto está dizendo que depois das 62 semanas, depois que o ungido fosse morto, depois que Jesus fosse morto, haveria um intervalo de tempo onde haveriam guerras e desolações até chegar o tempo do fim. E quando Jesus, ele cita Daniel, Jesus ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer que antes do fim, primeiro acontecerão essas coisas, guerras e rebeliões, né? Mas ainda não era o fim não viria imediatamente, porque Jesus estava em mente com um espaço de tempo de pelo menos 40 anos até o ano 70 para que o templo fosse destruído, ou seja, já passou os 7 anos, vê que não se encaixa dentro desse período. Haveriam 40 anos até o templo ser destruído e haveria quase 2.000 anos até a sua segunda vinda. E é só então, nesse período, que a gente veria o fim vindo. Até lá, haveriam muitas guerras e desolações. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Para que vocês tenham em mente que sempre que a gente fala de guerras e desolações,
vocês não caiam nesse sensacionalismo que a gente tem visto na internet. Olha só, aqui eu coloquei o mapa que a gente já estudou, e vocês veem que nesse período, depois que o ungido fosse morto, a cidade e o templo seriam destruídos, haveriam guerras e desolações até o tempo do fim, até que surja esse governante, esse príncipe, que vai fazer uma aliança com muitos, mas no meio da semana ele vai pôr por terra esse sacrifício e ele vai estabelecer o sacrilégio terrível, a abominação desoladora, até o que lhe venha o fim que está decretado sobre ele. Quem que é esse príncipe? É o mesmo rei do norte que a gente estudou em Daniel 8, Daniel 11, é o mesmo chifre pequeno que a gente estudou no capítulo 7, no capítulo 8, tá? É o mesmo personagem, mas vocês percebem como o texto está dizendo para nós que haveria um intervalo entre a morte do ungido, a destruição do templo, as guerras e desolações que continuariam por todo esse período até o tempo do fim, até chegar essa última semana, com o surgimento do anticristo, e só então a gente teria a vinda de Cristo, que está aqui para estabelecer o reino milenar, tá bom? Então, eu não vou me deter muito nisso, porque já tem na nossa playlist de estudos aulas sobre Daniel 9. Mas por que eu quero falar sobre isso com vocês? Porque eu quero que vocês percebam que a resposta de Jesus a essas questões que os discípulos fizeram foi: eu vou falar para vocês sobre os sinais da vinda de Cristo. Né? Tá aqui, ó, os sinais da vinda de Cristo. Tá aqui, ó, Jesus vindo. Eu vou falar para vocês sobre os sinais. Mas ele diz, antes de falar dos sinais da vinda, ele diz, primeiro, olha essa palavra que eu coloquei aqui, ó, primeiro vão acontecer estas falsos cristos, guerras e rebeliões, nação contra nação e reino contra reino, terremotos, fomes e pestes em vários lugares, mesmo grandes sinais provenientes no sol. Primeiro, antes da vinda de Cristo, isso sempre vai estar presente. Mas ele diz, ainda não virá o fim imediatamente, ainda não é o fim. Entenderam essa porção, gente? Então, eu vou fazer uma pergunta só para a gente exercitar nossa mente. Quando vocês verem alguém, né, com aquelas capinhas do YouTube, bem sensacionalistas, dizendo, olha, estourou mais uma guerra, Jesus está voltando. Guerras são sinais da vinda de Cristo? Não. Gente, guerras teriam desde o começo até o fim, tá? Uma coisa é certa, elas vão se intensificar a cada vez mais, até chegar no período da grande tribulação, aonde a gente vai ver o cavalo vermelho, que é, quando a gente estudar o Apocalipse, vocês vão ver que ele fala de uma guerra. Vocês vão estudar o cavalo preto, que vai falar de um período de fome extrema, e vocês vão ver o cavalo verde falando da morte e o inferno seguindo, que aí fala assim de grande tribulação. Mas lembrem, guerras sempre houve e sempre haveriam. E Jesus diz, ainda não é o fim. Esse não deveria ser o sinal para vocês se basearem para a vinda de Cristo, tá? Então, olha só. Vamos continuar lendo e a gente vai ver o que o texto diz para nós. Se vocês entenderam essa questão que eu falei para vocês, Jesus está dizendo, eu vou falar sobre os sinais da vinda, mas primeiro vão acontecer essas coisas que não eram o fim. O fim ainda não viria imediatamente, tá? Então vamos continuar lendo Lucas 21. A gente tinha lido, se eu não me engano, até o verso 11. Eu vou ler com vocês do verso 12 em diante, para quem tiver a Bíblia aberta. Então, olha só o que Lucas continua dizendo sobre o discurso. Lembrando que, só para vocês terem em mente, quem eram os discípulos que estavam lá e ouviram o discurso de Jesus? Vocês lembram? Era Pedro, Tiago, João e André. E André, exatamente. Por que eu falei isso para vocês? Porque Lucas não estava lá. Lucas está escrevendo o evangelho, mas Lucas não estava presente. Nem Marcos não estava presente, que Marcos escreve no capítulo 13. Só que vocês vão lembrar que Marcos foi discípulo de Pedro, que estava ali.
E Lucas foi discípulo de Paulo, mas só que Lucas ele vai fazer uma pesquisa com as pessoas que estavam ali e que ouviram os discursos de Jesus, tá? Então eles estão registrando. O único que realmente esteve lá com Jesus foi Mateus, tá? Mateus estava lá. Mateus não estava entre os 4 que perguntaram para Jesus, mas provavelmente ele vai ouvir, ele vai escrever, ele vai relatar, tá? Então, olha só que interessante. Nós lemos a porção que Lucas disse. Primeiro vão acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Só que olha o que Lucas continua escrevendo a partir do verso 12. Mas antes de tudo isso, então percebe que essa expressão antes de tudo isso, ele está voltando mais um pouco para trás na linha do tempo. Né? Ele vai falar dos sinais da vinda, só que ele diz, antes de falar dos sinais da vinda, eu vou falar o que vai acontecer primeiro. Mas antes de falar o que vem acontecer primeiro, ele vai dizer, antes de tudo isso, ele está voltando para trás. Ele vai dizer, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão nas sinagogas e nas prisões, e vocês serão levados à presença dos reis e de governadores. Tudo por causa do meu nome. Vamos lá, gente, vamos fazer um exercício aqui bem rápido, e mostrar na Bíblia, mas para entender. Vocês perceberam que isso aconteceu nos dias dos apóstolos? Né? Foram presos, foram perseguidos, foram levados nas sinagogas. Tem sinagogas espalhadas pelo mundo? Hoje em dia até tem, mas você percebe que isso estava se tratando das sinagogas judaicas espalhadas e nas circunvizinhanças das nações vizinhas? Vos levarão nas sinagogas, nas prisões, vocês serão levados na presença dos reis e governadores. Eu vou mostrar isso para vocês lá em Atos dos Apóstolos. Tudo por causa do meu nome. E será para vocês uma oportunidade de dar testemunhos. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras de sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Olha só isso que lindo que é. Jesus está dizendo, vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo que está sobre vocês vai colocar palavra na boca de vocês para que vocês saibam o que falar quando forem levados na presença dos reis e dos governadores. Então, olha só o que está sendo dito aqui. Ó. Vocês serão traídos até pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos parentes e pelos amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Gente, você percebe que isso estava sendo dito para os 12 apóstolos, para os discípulos que seguiam Jesus? Vocês vão ser traídos pelos seus próprios irmãos. O próprio povo judeu foi quem empreendeu a grande perseguição que os discípulos sofreram no primeiro século. Os discípulos não foram perseguidos pelo Império Romano, inicialmente. Isso vai vir depois. Eles foram perseguidos pelos próprios judeus nas sinagogas onde eles pregavam no primeiro século. Eles eram traídos pelos pais, pelos irmãos, né? Pelos parentes, pelos amigos, eram entregues à morte. E olha o que vai ser dito aqui, ó. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando vir Jerusalém rodeada de exércitos, olha só como Jesus agora vai começar a falar sobre a destruição de Jerusalém, que não sobraria pedra sobre pedra. Então, ele estava dizendo que os discípulos seriam perseguidos, seriam levados nas sinagogas, ele mostra até o momento que Jerusalém vai ser destruída. Então ele diz assim, ó, quando virem Jerusalém rodeada por exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois estes são os dias de vingança. Gente, gravem esse termo. Dias de quê? De vingança. Em cumprimento ao que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias
para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverão uma grande aflição na terra, ira contra este povo, e eles cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se cumpra. Olha que interessante o que está sendo dito aqui, ó. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu já vou botar o mapa aí, aqui para a gente criar uma cronologia na nossa mente. Quando que Jerusalém foi destruída? No ano 70. Ah, Ótimo, isso aí. No ano 70. Está sendo dito aqui que isso seriam dias de vingança contra este povo, né? Seria uma grande aflição que esse povo passaria. E por que dias de vingança? Porque eles não creram quando o Filho de Deus foi lhes revelado. Eles não reconheceram o dia da sua visitação e eles crucificaram Jesus. Não só eles, porque a gente sabe que a morte de Jesus foi por causa de toda a humanidade. Então, o que matou Jesus foi os nossos pecados. Mas quem executou essa sentença foi o próprio povo judeu, né? Que como sacerdotes, eles estavam oferecendo esse cordeiro pela expiação dos pecados do mundo. Então, por não crerem em Jesus, né, porque a grande maioria não creu, embora os primeiros discípulos eles eram judeus, a grande maioria, como nação, eles não creram, não aceitaram Jesus, e é assim até hoje. Existem muitos judeus que creem que Jesus é o Messias hoje, mas como nação, como povo, eles ainda negam Jesus, eles ainda blasfemam contra Jesus, o Cristo, né? E você vê que a Bíblia diz que Jerusalém seria destruído, não sobraria pedra sobre pedra, e isso seriam dias de vingança contra este povo. E eles cairiam à espada e seriam levados pelas nações como escravos, seriam prisioneiros, né? E isso seria, e eles seriam pisados pelos gentios, a palavra gentil é pelas nações, até que o tempo deles se completasse. Ou seja, existe, mais uma vez eu falo, né, existe um tempo determinado para que se cumpra até que Jerusalém seja liberta. Então, olha só que interessante. Tem aqui alguns textos que eu vou ler bem rápido e vou citar, não vou ficar explicando muito, mas só para vocês verem como essa porção que Lucas está dizendo, ele diz, eu vou falar sobre os sinais da vinda, acontecerão guerras, rebeliões, nação contra nação, reino contra reino. Ele diz, mas antes disso ainda, o antes disso vem antes, né? Antes disso, ele diz assim, ó, vocês serão presos, levados às sinagogas, às prisões, diante de reis, diante de governadores, Jerusalém vai ser destruída. Né? Antes de tudo isso, percebem que essa porção que a gente acabou de ler, do verso 12 em diante, ela estava falando do primeiro século, do período apostólico, né? Até o período da destruição do templo, mais ou menos desses primeiros 70, no máximo 100 anos. E olha só como é interessante, porque o próprio livro de Atos dos Apóstolos vai confirmar que os apóstolos, os primeiros cristãos, o princípio da igreja foi exatamente como Jesus profetizou aqui em Lucas. Olha só o que aconteceu com os primeiros apóstolos. Ó, eu vou ler Atos 4, que vai falar de Pedro e João. Vai dizer assim, ó, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo, proclamando que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Por que os apóstolos estão sendo perseguidos? Por causa do nome de Jesus. Então aqui, ó, os fariseus estavam preocupados por causa disso, o sinédrio, a sinagoga, os sacerdotes estavam preocupados porque os discípulos pregavam com ousadia que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Então o que eles vão fazer? A Bíblia diz assim, ó, eles zagaram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão, né? Lucas não disse que muitos seriam levados nas sinagogas, seriam levados nas prisões? Está aqui, ó. Até o dia seguinte. Vem coragem de Pedro e João, perceberam que eram homens comuns e sem instrução,
e ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Lembra que Jesus disse ali em Lucas que eles não precisariam se preocupar com o que eles deveriam falar, porque o Espírito Santo ia encher eles, ia dar as palavras que eles deveriam falar? Está aqui, ó. Eram homens comuns, sem estudo, mas ainda assim as pessoas ficavam admiradas vendo a ousadia e intrepidez com que eles pregavam. A gente começa a ver que existe um testemunho mostrando que a igreja primitiva, ela passou por essa perseguição que Jesus estava descrevendo antes da destruição do templo. Olha Estevão. A Bíblia diz assim, ó, que Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se uma oposição dos membros chamados da sinagoga. O que é que eles vão fazer com ele? A Bíblia vai dizer assim, ó, que eles não podiam resistir à sabedoria do Espírito que falava sobre ele. Então, o que vai acontecer? Eles vão apedrejar Estevão, né? Olha aqui os primeiros cristãos sendo entregues à morte pelos seus próprios irmãos das próprias sinagogas. Lucas disse, vocês vão ser levados às sinagogas, vão ser levados às prisões, alguns de vocês vão ser mortos pelos próprios irmãos. Olha só que interessante, aqui é só uma curiosidade, a gente já vai voltar para o texto. A Lu, acho que deve lembrar disso, né, Lu? Vocês lembram que no princípio consagraram 7 diáconos? Desses 7, a Bíblia só vai falar de 2, Estevão e Filipe. Um vai ser morto em Jerusalém, outro vai participar de uma espécie de arrebatamento quando está pregando no deserto. Olha como isso é interessante, porque isso é uma figura das 2 testemunhas, né? Das 7 igrejas, é como se os 7 diáconos fossem as 7 igrejas, mas 2 delas são testemunhas, tá? Aqui fica só uma dica para um dia quando a gente for estudar sobre testemunhas, tá? Mas eu vou continuar falando aqui da perseguição dos primeiros apóstolos, porque tudo isso que está no livro de Atos, que aconteceu com os primeiros, vai acontecer de novo no tempo do fim com as 7 igrejas. Por isso que eu fiz esse link de conexão. Da mesma forma, como você vê aqui Estevão sendo morto e Filipe, a Bíblia diz assim, ó, que se levantou uma perseguição muito grande em Jerusalém, então Filipe vai ter que fugir, né, em direção a Samaria, depois para o deserto. Você vai perceber que isso é o que vai acontecer no tempo do fim de novo. Vai se levantar uma grande perseguição contra as 7 igrejas, por isso 7 diáconos. Uma parte, muitas, como testemunha, vai ser morta, assim como Estevão foi morto apedrejado, entregue pelos seus próprios irmãos. Não é por nada que quando você vai ler a segunda igreja, que é Pérgamo, você vai ver falando da sinagoga de Satanás, né? Estevão foi morto pela própria sinagoga. Só que você vai ver Filipe, e você vai ver lá que está ligado a Filadélfia, né? Você vai ver que eles estão fugindo, literalmente, e aí Filipe é guiado pelo Espírito Santo para ir para o deserto. É o que vai acontecer com essa parte da igreja naquele tempo. Parte da igreja vai ir para o deserto, tá? Então você vê que a perseguição que aconteceu com a igreja no princípio, Deus estava deixando uma figura da perseguição que vai acontecer com as 7 igrejas no tempo do fim de novo, tá? Por isso que é interessante a gente entender o que estava acontecendo com a igreja lá no princípio, e vocês vão entender e vão lembrar disso quando eu falar depois de Mateus 24 na próxima aula. Então, olha só o que acontece. Aí nós temos Paulo, né? A Bíblia diz que Paulo, antes de se converter, o que Paulo fazia com os cristãos? Ele perseguia. Perseguir, é. Exatamente, Marcelo. Ele perseguia os cristãos. Então, olha o que diz aqui, ó. Só que você vai ver que Paulo perseguia os cristãos com ordem dos seus próprios irmãos, judeus, com cartas vindas das próprias sinagogas. E Jesus não tinha dito isso lá em Lucas? Vocês serão levados nas sinagogas, nas prisões, seus próprios irmãos serão seus adversários, né? Olha o que está sendo dito aqui, ó. Enquanto isso, Paulo, que era fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, zeloso pela palavra, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, seus próprios irmãos, né? Dirigindo-se ao sumo sacerdote, olha aqui, ó, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Olha as sinagogas aqui. De maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Vocês sabiam que no livro de Atos dos Apóstolos,
Antes dos cristãos serem chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, o grupo de Jesus, eles eram conhecidos como a seita do caminho. Por quê? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando os discípulos iam pregar, eles diziam, existe apenas um caminho para a salvação. Não é todos os caminhos levam a Deus, apenas um caminho. E esse caminho é Jesus. Então, por causa disso, os discípulos eram conhecidos como aqueles do caminho, né? O caminho é como eles eram chamados em livro de Atos dos Apóstolos, antes de serem chamados de cristãos. Então, Paulo, ele vai se lançar contra homens e mulheres que pertenciam ao caminho, para levá-los presos a Jerusalém. Percebe como está se cumprindo o que Jesus disse naquela porção de Lucas, que a gente acabou de ler? Então, olha só, eu estou lendo algumas passagens para testificar, para que vocês saibam que isso veio acontecendo. Olha só, acho que essa é a última passagem que eu vou citar para vocês. Olha só o que é dito aqui, ó. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Desculpa, eu falei de Paulo, né? Não, aqui é de Tiago, tá? Intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Gente, olha que interessante esse texto aqui, tá? Vocês lembram que Lucas disse assim, ó, que muitos de vocês serão perseguidos pelos seus próprios irmãos, levados às sinagogas, às prisões, e alguns de vocês serão mortos? Veja que Jesus já estava dizendo que alguns dos discípulos ali seriam mortos. E o primeiro a ser morto dos 12 foi Tiago, quando ele é levado diante de um rei e é decapitado. Quando Lucas está falando, ele está falando justamente desse período. Então, percebe que Jesus, antes de falar da vinda dele, ele falou o que aconteceria primeiro. Sempre estaria presente. E antes do que aconteceria primeiro, ele diz, antes de tudo isso, ele diz, vocês vão ser perseguidos e Jerusalém vai ser destruída. Olha só. Aqui está o texto de Paulo, né, que eu estava falando para vocês. Né? No dia seguinte, Paulo ele vai ser levado diante de Agripa, e olha o que é dito aqui. Ó. Agripa e Berenice vieram com grande pompa, entraram na sala de audiência com os altos oficiais, homens importantes da cidade, por ordem de Festo. E Paulo foi trazido diante deles. E o que Paulo vai fazer? Vai dar testemunho de Cristo diante de reis e de governadores, tá? Eu não vou ler todo o texto, eu só quis mostrar para vocês como tudo que Lucas registrou acerca do discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, sobre as coisas que antecederiam a vinda de Jesus, estava se cumprindo. E Jesus falou de coisas que aconteceriam nos dias dos apóstolos, da destruição do templo, das coisas que aconteceriam até o fim, mas ainda não era o fim, para depois, por último, falar dos sinais da vinda. Jesus está descrevendo o período de 2000 anos da história de toda a igreja. Então, olha só que interessante. É só depois de falar da perseguição, e eu mostrei vários textos mostrando a igreja primitiva sendo perseguida, que Jesus fala que Jerusalém seria destruída e seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completassem. E isso eram dias de vingança contra aquele povo. Por quê? Eu vou mostrar para vocês como Jesus já vinha falando isso antes mesmo do discurso no Monte das Oliveiras. Olha o que Jesus diz sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e os que são enviados a ti, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus disse, eles seriam levados prisioneiros e espalhados entre as nações. Pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Até a segunda vinda de Cristo. Perceberam? Jesus ele já vinha profetizando a destruição do templo, a destruição da cidade, e que o povo seria levado
para o cativeiro justamente por não ter reconhecido a sua vinda, por não ter crido na vinda do Filho de Deus. Então, Jesus já estava anunciando todas essas coisas. Olha outros textos, só para vocês entenderem, né? Jesus vinha anunciando a destruição da cidade e do templo. Olha o que Jesus vai dizer. E quando ele ia chegando, vendo a cidade, ele chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que é a tua paz, né? Que a tua paz te pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Isso aconteceu no ano 70, né? Desde o ano 66 e meio, né? Durante 3 anos e meio eles foram cercados, né? Te cercarão de trincheiras, te sitiarão e estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti e aos teus filhos e dentro de ti e os que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Percebeu que desde o capítulo 19 Jesus já estava dizendo que não sobraria pedra sobre pedra? Isso não foi dito só no capítulo 21 de Lucas. Jesus já vinha dizendo que não sobraria pedra sobre pedra e que Jerusalém seria destruído. Essa também é que Israel vai ser cercada e ser destruída, também é uma profecia para o final. É isso? E eu não me lembro, mas foi... Eu sei que tem um profeta, eu esqueci, dos menores, que profetiza Israel sendo cercado, e que aí esse é um dos sinais que Jesus vai... da vinda de Jesus. Exatamente, Lu. Tá? Eu entendi o que você falou, e sim, é verdade. Sobre esse aspecto que você falou, de Jerusalém sendo cercada no tempo do fim e na grande tribulação, isso vai acontecer, e a gente já tem estudado muito sobre isso. Para quem lembrar de Daniel, quando a gente estudou, você vê que a Bíblia está falando que o chifre pequeno, ou o rei do norte, se voltaria contra a terra da aliança. Isso aconteceu nos dias de Antíoco Epífanes, antes de Jesus, mas Jesus pega todas essas profecias e ele joga para frente. Ele diz: quando vocês virem a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel, isso já tinha acontecido, né? Cerca de 170 anos antes de Jesus, com Antíoco Epífanes. Isso está lá em 1 Macabeus, né? Inclusive eu estou lendo essa semana Macabeus de novo. Isso está lá, já aconteceu, mas Jesus pega todas aquelas profecias e diz: isso vai voltar a acontecer no tempo do fim. Né? Então, tudo isso iria acontecer, e vai acontecer quando a gente estuda o livro de Daniel, no tempo do fim. Jerusalém vai voltar a ser sitiada de novo. Né? Só que a diferença isso a gente vai estudar na aula que vem, quando a gente for falar de Mateus 24. Porque Lucas 21, vocês vão ver isso hoje, Lucas 21, ele está falando do tempo dos discípulos e da primeira destruição, né, de Jerusalém no ano 70. Enquanto Mateus 24 vai pegar o mesmo discurso, porém a ênfase é diferente, ele está dando uma ênfase no tempo do fim. Né? E é por isso que eu quis começar com Lucas, para vocês entenderem a cronologia e depois a gente ir para o tempo do fim. Então, o que você falou está correto, está certíssimo, e a gente vai ver isso na próxima aula. Então, olha que interessante, gente. Mais um texto aqui só para vocês verem. Eu não sei se vocês gostam de ler parábolas. Eu sou apaixonado por ler as parábolas de Jesus. Olha o que Jesus fala nestas duas parábolas e como Jesus já vinha anunciando, até por meio de parábolas, a destruição do templo e de Jerusalém. Olha só, eu coloquei só uma fração da parábola, não é toda ela, tá? A primeira é a parábola das vinhas e depois a parábola das bodas. São duas parábolas diferentes, mas muito parecidas. Olha o que é dito aqui, ó. Na parábola da vinha. A parábola da vinha basicamente é a seguinte: Jesus conta uma parábola dizendo que havia um agricultor que plantou uma vinha, arrendou a um primeiro grupo de lavradores, mas cada vez que ele enviava um servo para cobrar para colher os frutos, eles apedrejavam,
eles matavam, expulsavam aquele servo. Até que o dono da vinha diz, eu vou mandar meu filho. Só que quando ele enviou o seu filho, o que os lavradores disseram? Vamos matar o filho e vamos ficar com a vinha para nós. Diz que o dono da vinha ficou irado. E o que o dono da vinha disse? Eu vou mandar matar aqueles lavradores e vou tirar a vinha deles e vou entregar a outro grupo de lavradores que dará o seu fruto no tempo certo. Gente, sobre o que essa parábola estava falando? Né? Eu vou ler só essa porção para vocês. Olha o que é dito aqui. Então, o proprietário da vinha disse, o que eu farei? Eu mandarei o meu filho. Né? Quem que era o dono, o proprietário da vinha? É Deus. O que é a vinha? É o reino. E quem era o filho? Né? Quem eram os servos que foram enviados primeiramente? Os servos somos nós, o filho é Jesus, e o patrão é Deus. Exatamente. Então, só para vocês entenderem, vocês percebem que essa parábola ela está falando do reino de Deus e está dizendo que o primeiro grupo de lavradores era o povo da primeira aliança, que deveria entregar o fruto, mas quando Deus levantava um profeta, eles matavam, eles apedrejavam, eles expulsavam, né? Então Deus diz, eu vou enviar meu filho, porque chegou o tempo, a plenitude dos tempos. O que fizeram com o filho? Mataram o filho, né? Então, olha o que o dono da vinha vai dizer. Mas quando os lavradores o vieram, combinaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram fora da vinha. Veja que a vinha aqui é um símbolo até, não só do reino de Israel, mas um símbolo até da cidade de Jerusalém. Lançaram Jesus fora da cidade, e o que eles fizeram? Mataram Jesus do lado de fora. Né? Aí, olha o que o dono da vinha vai falar, e aqui é uma figura do próprio Deus. O que lhes fará, então, o dono da vinha? Jesus mesmo está dizendo, ele virá, ele matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse que isso nunca aconteça. Só que o povo entendeu que era deles que estava falando. E o que eles fizeram? Eles não mataram Jesus do lado de fora da cidade? E depois Deus não vai levantar os exércitos romanos para destruir e matar o povo judeu e destruir tanto o povo como a cidade também e o templo, né? Por isso que Lucas, quando falou no verso 21, ele diz, seriam dias de vingança contra este povo. Vingança por quê? Porque mataram o filho, não reconheceram. Olha só o que é dito na outra parábola, a parábola das bodas. É dito assim, mas eles não lhes deram atenção e saíram. Lembra que a parábola das bodas, para quem for ouvir depois e não conhece, é a seguinte. Um rei decidiu fazer as bodas do casamento do seu filho, né? De novo, o rei é Deus, o filho é Jesus, o casamento está falando do que vai acontecer no fim dos tempos, que é o casamento com a noiva, a igreja. Só que ele diz assim que desde o princípio ele está preparando tudo para esse momento. E ele manda convidar um primeiro grupo de convidados. Quem que é o grupo de convidados? Ele diz assim, que esses convidados começaram a dar desculpa. Eu tenho um campo para cuidar, eu casei, eu tenho algo para fazer. E eles começam a apedrejar, matar os servos que são enviados. O que o rei diz? O rei fica muito irado por eles desprezarem o convite e ele diz, o que eu vou fazer? Eles mataram os meus servos, apedrejaram, espancaram. O que o rei diz? O rei fica irado, o rei vai dizer, eu vou mandar os meus exércitos, eu vou matar esses assassinos e eu vou queimar a cidade deles. E depois o rei diz que ele vai enviar outros servos para fazer esse mesmo convite para o casamento agora para um novo grupo de pessoas. Ele diz, vai pelos valados, pelas campinas, convida os bons, convida os maus, convida todo mundo. Quem aceitar o convite pode participar das bodas. Percebe que o primeiro grupo de convidados era o povo da primeira aliança. Só que eles não aceitaram o convite.
E aí o que deu? O rei vai fazer? Ele vai ficar irado, vai mandar matar, vai queimar a cidade deles e vai estender o convite a um outro povo, que agora está falando da igreja do Novo Testamento. E lembrando, para quem conhece o que eu ensino sobre o mistério de Cristo, eu não estou fazendo uma dicotomia entre Israel e igreja, porque eu creio que os dois são um povo só. A igreja, ela é formada primeiramente pelos judeus que se converteram e também por gentios que se converteram. Tá? Então, eu não estou fazendo uma separação, eu só estou dizendo que muitos desprezaram. E o que aconteceu no ano 70 foi consequência do que o povo fez. Tá? Então, olha o que essa parábola dizia. Ó. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. E o restante dos que receberam o primeiro convite vai dizer assim, ó, agarraram os servos, maltrataram-nos e até mataram esses servos. O que o rei fez? O rei ficou irado e enviou os seus exércitos e destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Quem eram os que são chamados de assassino aqui? Era o povo de Israel, o povo judeu que matou a Jesus, que matou os profetas que lhe eram enviados. Né? E ele diz, e queimou a sua cidade. Isso aqui é o que aconteceu no ano 70, quando a cidade, o templo, tudo foi destruído. E ele diz assim, ó, então disse aos seus servos, o banquete do casamento está pronto, mas os seus convidados não eram dignos. Então ele vai mandar chamar um novo grupo de convidados, e aí a gente vê o que está acontecendo até os dias de hoje. Cada vez que você evangeliza alguém, você está estendendo esse convite para que as pessoas possam participar das bodas. As bodas já estão prontas, já está sendo preparado isso desde o princípio, mas ainda o convite está rolando, ainda tem tempo de participar das bodas, tá? Então isso é tremendo. Mas eu vou seguir aqui. O que eu quis mostrar para vocês até aqui era o seguinte, ó, só para vocês entenderem. E isso é o que estava acontecendo, inclusive na profecia das 70 semanas de Daniel. Lembra? Depois das 72 semanas, o ungido será morto. Lembra que eu já falei sobre isso agora há pouco? Jesus seria morto, Cristo, o ungido de Deus. Já não haveria lugar para ele, então a cidade e o lugar santo seriam destruídos. Percebeu que não é só Jesus? Os profetas estavam falando sobre isso, e Jesus vai citar no discurso escatológico de Mateus 24, de Lucas 21, de Marcos 13, as profecias do profeta Daniel. Ele está dizendo que a cidade vai ser destruída, tá? E tudo isso que Jesus falou veio acontecendo. Então, e a gente já tem basicamente uma estrutura quase que montada, tá? Agora a gente vai para a última parte. Então, só para vocês entenderem, o que a gente aprendeu até agora? Os discípulos que estavam com Jesus, eles perguntam para Jesus, quando acontecerão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. E quais eram os sinais da tua vinda? A vinda, né? E do fim dos tempos. O fim dos tempos não é que tudo vai acabar, mas era o fim desta era, o fim desta dispensação, né? E Jesus responde, e Lucas, ele escreve a resposta de Jesus dividida em partes. Ele diz, se vocês querem saber quais são os sinais da vinda, ele diz, primeiro vão acontecer estas coisas, mas ainda não é o fim. Falsos cristos, guerras e rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes e pestes, grandes sinais provenientes no sol. Mas ele diz, mas antes de tudo isso, né? Antes de tudo isso, ele diz, prenderão e perseguirão vocês, entregarão nas sinagogas. Percebeu que é o que aconteceu com os apóstolos no primeiro século? Né? A gente acabou de ler vários textos de Atos e das epístolas mostrando isso. Eles sendo levados nas sinagogas, nas prisões, na presença de reis, na presença de governantes. Eles sendo traídos pelos próprios pais, pelos irmãos, pelos parentes, pelos amigos, e sendo entregues à morte. Você vê Estevão apedrejado, Tiago sendo decapitado, fora que todos os apóstolos foram mortos, a não ser João, que foi preso na ilha de Patmos. Todos eles passaram pelo martírio, se tornaram testemunhas por causa do nome de Jesus. E Jesus diz, vocês serão perseguidos por causa do meu nome, e os entregarão na sinagoga. Isso é o que aconteceu no primeiro século. A perseguição da igreja foi pelos próprios irmãos deles de fé, que eram judeus,
participantes das sinagogas que prendiam eles e matavam ou apedrejavam de cidade em cidade onde eles iam. Tá? Então, até agora a gente falou sobre isso. E é só agora, depois de falar o que sempre estaria presente e o que aconteceria nos tempos de Jesus, dos apóstolos, é que ele vai dizer que Jerusalém seria destruída e que ela seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios... Lembra, Jerusalém vai ser destruída, são dias de vingança, então eles serão pisados até que o tempo dos gentios se complete. E, gente, quando que o tempo dos gentios vai se completar? Eu não coloquei esse texto, mas se vocês lerem Apocalipse 11, a Bíblia vai dizer assim, ó, que mede o templo, o altar, os que nele adoram, mas deixa de fora o ato exterior, porque ele será pisado pelos gentios por 42 meses. 42 meses, ele estava se referindo a esses últimos 3 anos e meio. Né? Para quem não sabe, eu vou repetir essa informação. Se você pegar 42 meses e você dividir por anos, você vai ver que 42 meses são 3 anos e meio. Ele estava dizendo que vai se completar o templo dos gentios no final desses 3 anos e meio. Então você percebe que o tempo dos gentios, ele vai começar aqui assim, ele vai se estender até o final desses 42 meses, ou esses 3 anos e meio. Ele diz, Jerusalém vai continuar sendo pisada pelos gentios até se completar esse período. E é só então que quando Cristo vem, Jerusalém vai ser restaurada. Nós temos aqui, inclusive, uma nova Jerusalém, que é palco de um estudo também. Né? Cristo vai restaurar, Jerusalém será restaurada, e aí então os profetas vão dizer que de ano em ano as nações virão até Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, que foi a última festa que a gente estudou, festa dos tabernáculos, aqui durante o milênio, tá? Vocês veem como um assunto sempre está conectado com o outro. Se vocês entenderem essa sequência do que a gente veio lendo, a primeira porção de Lucas 21, a segunda porção de Lucas 21, agora eu quero ler com vocês a última porção de Lucas 21 para a gente encerrar esse assunto. E vocês vão ver que é só depois de falar o que sempre estaria presente, o que os próprios apóstolos passariam durante o seu tempo, é que então Jesus vai falar dos sinais que antecederiam a sua vinda, tá? Se vocês entenderam essa cronologia, onde ele vai falar dos sinais, mas ele fala o que acontece primeiro, e ele diz, e antes disso ainda vai acontecer isso, é só então, depois disso, que no versículo 25, agora ele vai começar a falar dos sinais da vinda. Né? Lembra que os discípulos perguntaram, quando acontecerão essas coisas? Então Jesus respondeu, quando que aconteceriam essas coisas? Quando que Jerusalém seria destruída? Né? Quando que aconteceriam todas essas coisas? Jesus, até agora, tudo que a gente estudou daqui para trás, Jesus estava respondendo a primeira pergunta, quando acontecerão essas coisas? Daqui do verso 25 em diante, ele vai responder agora a segunda pergunta. Lembra da pergunta? Quais eram os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? Do verso 25 em diante, agora a gente tem essa última porção, os sinais da vinda e do fim dos tempos. Então, olha só o que vai ser dito aqui, ó. Jesus diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, tá? Haverão esses sinais. Eu vou perguntar para vocês, no decorrer da história, a gente já teve fome, pestes e terremotos? Já teve. Isso não era sinal do fim dos tempos, embora isso vai se intensificar no fim dos tempos. A gente teve já nação contra nação, reino contra reino? Teve, sempre teve isso. Não era sinal do fim, tá? Mas isso vai se intensificar no fim. A gente já teve irmãos se levantando contra irmão, pessoas entregando uns aos outros, traindo ao seu próximo? Sempre teve isso, mas não era sinal do fim. Só que agora o que a gente vai ler é sinal do fim. A gente já teve o sol escurecendo, a gente já teve a lua se tornando vermelha como sangue, ou as estrelas caindo do céu. Então, o que a gente tem até hoje é alguns eclipses acontecendo, mas quando a Bíblia fala do sol escurecer, ela não está falando de um eclipse que vai durar 8 segundos, né, em cada lugar, ou que ele vai mudando de cidade para cidade. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, vocês vão ver que
no toque de uma trombeta, 1/3 do sol vai escurecer, como se fosse aquelas manchas solares que a gente vê os cientistas falando, 1/3 do sol escurecendo. Quando a gente fala da lua se transformando em sangue, a gente não está falando daquele evento que acontece de tempo em tempo, da lua ficar com um leve tom avermelhado. A Bíblia está falando de algo em proporções muito maiores. E a Bíblia vai falar de estrelas caindo do sol, do céu, né? Que isso é um debate para outro dia. Tá? Mas olha só, então Jesus vai falar que esses são sinais que antecedem a vinda dele. E isso tudo a gente vai encontrar no livro do Apocalipse. Então ele diz assim, ó, na terra as nações se verão em angústia, né? E perplexidade com os bramidos e agitação do mar. A gente já tem visto isso nos últimos anos, a gente já foi marcado por tsunami, né? Que varreu algumas ilhas, né? Algumas nações já foram afetadas por isso, mas a Bíblia está falando que na vinda de Cristo isso vai acontecer e vai deixar todas as nações... A Bíblia está dizendo que na vinda de Cristo isso vai acontecer e vai deixar todas as nações angustiadas. E ele diz assim, ó, os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes do céu serão abalados. Gente, essa frase, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, é uma frase que ela oculta muita coisa que vai acontecer nos últimos dias. Gente, o que está sobrevindo ao mundo? Sei lá, as estrelas estão caindo, meteoros estão caindo sobre a Terra, né? Porque a Bíblia logo em seguida diz que os poderes do céu estão sendo abalados. Apocalipse vai falar de um meteoro que vai cair no mar e que a 1/3 das águas, né, dos animais marinhos serão mortos, das embarcações afundarão, serão destruídas. Mas a Bíblia também vai falar que estará sobrevindo ao mundo o espírito, né, da besta que vai subir do abismo na metade da última semana, né? Então, o que está deixando o povo, do que Jesus estava anunciando, estava profetizando, dizendo assim, ó, que vai deixar as pessoas apreensivas com o que estará sobrevindo ao mundo? Tem muita coisa por trás desse versículo que a gente ainda não conseguiu compreender claramente. Mas nesse tempo, a Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados. E aqui existem duas coisas que a gente geralmente não fala, mas está acontecendo. Quando a gente fala dos poderes do céu, a gente tem a parte espiritual, porque os principados e potestades das regiões celestiais estarão sendo destronados durante esse período. E a gente tem a Bíblia mostrando que o próprio céu se desfará como fogo, e a terra será desnudada pelo fogo. Tudo que a gente conhece vai ser desfeito. A Bíblia diz que na primeira vinda, os céus e a terra que a gente conhecia, foi desfeito pela água, o dilúvio. Mas na segunda vinda, tudo isso, tanto o céu como a terra, está reservado para o fogo, né? Isso está descrito lá em Pedro. Pedro vai falar que tudo que a gente conhece vai ser desfeito, mas nós aguardamos novos céus e nova terra. Então, Jesus está dizendo aqui tudo isso que foi profetizado pelos profetas e pelos apóstolos. Ele está dizendo que os poderes do céu serão abalados. E só então, depois desses sinais no sol, na lua, nas estrelas, e os poderes do céu sendo abalados, ele diz, é só então que se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele diz assim, ó, então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, olha o que ele diz, levantem e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Olha o que está sendo dito. Lembra que a primeira pergunta a gente respondeu até agora. A segunda pergunta eu comecei a responder para vocês do verso 25. Quais são os sinais da tua vinda? Jesus usa aqui no verso 25, ó, haverá sinais. A palavra sinais está aqui, ó. Sinais, no sol, na lua, nas estrelas, os poderes do céu sendo abalados, o bramido da agitação do mar, e então vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Quando vocês verem estes sinais, que sinais? Sinais no sol, na lua, nas estrelas, no céu, no mar. Ele diz, quando vocês verem estes sinais, ele está dizendo,
Chegou a hora de vocês olharem para cima, porque vocês vão ver Jesus vindo sobre as nuvens, né? Por que ele manda olhar? Porque todo olho verá. A Bíblia está dizendo assim, ó, erga suas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Olhem para cima, vocês vão ver Jesus. É uma vinda visível. Da mesma forma, quando Jesus subiu, as pessoas que estavam ali viram. Quando Jesus voltar, as pessoas que estarão na terra verão. Por isso que está lá em Apocalipse 1:8, né? 1:7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, né? Todo olho. Por isso que Lucas diz, quando vocês virem que o sol escureceu, a lua não dá claridade, os poderes do céu estão sendo abalados, está tudo escuro. Jesus diz, né? Lucas registrou, mas foi Jesus quem disse, ergue a cabeça para o céu, mesmo que tiver tudo escuro, porque vocês vão ver o Filho do Homem vindo, né? Como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, né? Será uma vinda visível. Tá? Então, é por isso que ele diz assim, ó, ele lhes contou uma parábola, observem a figueira e todas as árvores, né? Algumas pessoas dizem que a figueira é Israel, mas Jesus não falou só da figueira, ele diz da figueira e todas as árvores. Ele diz assim, ó, quando elas brotam, vocês mesmo percebem e sabem que o verão está próximo. Tá? A palavra verão aqui, ela é um jogo de palavra com a palavra fim. Vocês percebem que o fim está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecerem, que coisas? Está aqui, ó, o sinal que Jesus deu. O sol, a lua, as estrelas, o mar, os poderes do céu sendo abalados. Né? Quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, ele diz, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Quando Jesus usa essa expressão, não passará esta geração, ele não estava falando da geração dos seus dias, não estava falando da geração que veria a destruição do templo, ele estava falando da geração do tempo do fim, que veria o sol, a lua, as estrelas, o mar, os céus, né, os poderes sendo abalados. Ele está dizendo, não vai passar essa geração. Ele já está mandando erguer a cabeça e olhar para o céu, porque está próxima à redenção. Né? Então ele diz, não vai passar essa geração. Então, assim, ó, tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeiras, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos, orem, para que vocês possam escapar. Tem gente que diz assim, ó, que usa esse termo escapar, falando de um arrebatamento secreto, como se fosse uma doutrina escapista. A igreja tem que orar para poder ser arrebatada secretamente, escapar dessas coisas que estão vindo. Mas não é isso que o texto estava dizendo. Jesus diz, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. O escapar aqui é que vocês não caiam, não cedam ao anticristo, né, porque muitos vão ceder, muitos vão colocar a marca da besta, é que vocês possam perseverar até o fim. E a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo, tá? É esse tipo de escape. Lembra que Jesus diz, orem para que vocês não caiam em tentação? Né? Não quer dizer que você não vai passar por tentação, mas quando você passar pela tentação, você está fortalecido. Aqui ele está dizendo, orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. E escapar aqui não é ser arrebatado secretamente, tá? A gente vai falar sobre isso futuramente. Então, olha só que interessante. João está tendo a visão do Apocalipse e ele está descrevendo. E João, ele vai dizer, eu observei quando abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidas por um forte vento. E o céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as suas montanhas e ilhas foram revolvidas do seu lugar. Olha que interessante, não é o que está descrito lá em Lucas 21? O sol escureceu, a lua não deu claridade, as estrelas caíram do céu, os poderes do céu foram abalados, né? E Jesus, logo em seguida, ele não conta a parábola da figueira, aqui está aqui também, ó. Ó, as estrelas caíram do céu como figos verdes que caem de uma figueira.
Isso está lá no profeta Isaías, também está nos profetas, essa mesma profecia. Tá? E ele vai dizer logo em seguida, então os reis da terra, os príncipes, os governantes, os ricos e os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas da montanha. Tá? Por que isso está acontecendo? O que Jesus disse em Lucas 21, que a gente acabou de ler? Ele diz, então vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e as nações da terra se lamentarão. Por que as nações estão lamentando? Porque elas estão vendo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Aqui, no sexto selo, a gente tem um acréscimo. As nações da terra não estão só se lamentando, elas estão se escondendo nos bunkers, cavernas, né? Porque quando usa caverna, aqui o que João estava vendo no futuro eram os próprios bunkers, entende? Se escondendo da vinda do Senhor. E olha o que está sendo dito aqui, ó. Caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono. Quem que estava sentado no trono? Deus. A gente estudou isso lá em Daniel 7, está na nossa playlist de estudo. A gente estuda isso em Apocalipse 20, né? E aqui no sexto selo também, ó. Escondei-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Lembra que a gente estudou na aula passada, na festa dos tabernáculos, quando eu falei sobre a vindima e o pisar do lagar da ira de Deus, quando Jesus vem para executar a ira de Deus e ele vai pisar as nações como uvas no lagar? Está aqui, ó. Se você entender as festas, você vai ver o cumprimento do livro do Apocalipse. As nações estão se escondendo depois que houve um grande terremoto, o sol escureceu, a lua não deu claridade, as estrelas estão caindo do céu, as nações estão se escondendo nas cavernas, nos bunkers, estão se escondendo nas suas fortificações, porque depois que o sol escurece, a lua não dá claridade, as nações estão se escondendo, é o momento da vinda de Cristo. Por isso que eles estão vendo aquele que está sentado no trono, o céu está se abrindo, e eles estão vendo o Cordeiro descer sobre as nuvens para executar a ira, porque chegou o grande dia da ira deles, daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Quem poderá nos suportar? Isso está nos profetas, essa mesma ligação, tá? Basicamente, o que a gente estudou nessa aula foi essa passagem de Lucas 21, aonde a gente está vendo o quê? Os discípulos fazendo duas perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Essa primeira pergunta, Lucas vai responder dizendo, antes de falar dos sinais da vinda, eu vou dizer o que vai acontecer primeiro, mas ainda não é o fim, que vai estar sempre presente. Mas antes de tudo isso, eu vou falar o que vai acontecer com vocês e vou falar do que vai acontecer com a destruição do templo. Porque era isso que os discípulos estavam perguntando. Quando que o templo será destruído? Quando que não vai sobrar pedra sobre pedra? E Jesus está dizendo, vocês vão ser perseguidos, entregues às nações, na presença dos reis, dos governadores, serão traídos pelos irmãos, pelos parentes, pelos amigos, vão ser entregues até mesmo para serem mortos. E então, ele diz assim, ó, esta cidade e o templo vão ser destruídos, e são dias de vingança contra este povo, que não reconheceu Jesus e que entregou ele para ser morto, para ser crucificado. E Jerusalém seria pisado até que o tempo dos gentios se completasse. Então Jesus falou sobre falsos cristos, sobre guerras e rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes, pestes, guerras, né, acontecendo em todo o tempo, mas não era para ter medo, porque não era o fim ainda. E é o que eu vivo dizendo para vocês. Gente, existem muitas pessoas sensacionalistas hoje na internet, sabe, que tem uma escatologia terrorista, que ficam botando medo nas pessoas, né, dizendo, Jesus vai voltar porque agora houve uma guerra. Jesus vai voltar porque o fulano disse que ele é o representante de Cristo, é um falso Cristo. Né? E eu vou dizer para vocês, e para todo mundo que for assistir essa aula depois, calma, isso sempre houve, desde os dias de Jesus já veio falsos cristos e falsos messias, sempre houve no decorrer da história, e vai continuar tendo, e vai se intensificar cada dia mais, mas isso ainda não é um sinal do tempo do fim, tá? Primeira parte, eu disse para vocês, tudo isso aconteceria, mas ainda não era o fim, tá?
ele respondeu até lá pelo verso 24, ele estava respondendo o que aconteceria em todo o tempo e o que aconteceria no tempo dos apóstolos, durante o primeiro século, até a destruição do templo e da cidade, onde realmente a cidade foi queimada, o povo foi feito escravo e espalhado e levado para as nações, Jerusalém ficou deserta, né? E o templo foi destruído e não sobrou pedra sobre pedra, ao ponto que hoje, quando a gente faz uma caravana para Israel, você vai lá e você vê que tem a esplanada do templo e não tem mais nada, né? Só tem um muro, que é chamado de Muro das Lamentações, mas não é nem do templo, era um muro externo, tá? Então, a partir do verso 25, Jesus vai responder a segunda pergunta. Qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus diz, eu vou dar um sinal para vocês. Que sinal é? O sinal da lua, do sol, das estrelas, a agitação dos mares, os poderes do mundo sendo abalados, né? Então, só então, vocês verão a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. E lembrem de observar a parábola da figueira, porque é quando vocês virem isso acontecer que não passará essa geração, tá bom? Então, ele diz, ele virá sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Gente, isso foi a aula de hoje, de Lucas 21. Na próxima aula, nós vamos ler Mateus 24, e é o mesmo texto. Porém, vocês vão perceber uma coisa, que a forma como cada um deles retrata e a ênfase que cada um deles dá, vai mostrar que o que Lucas falou que aconteceria em todo o tempo, Mateus, ele vai mostrar que isso vai acontecer de novo e vai se intensificar no tempo do fim. Então, é muito legal a gente estudar os dois textos, porque em Lucas você vê uma cronologia de trás para frente. Em Mateus, você vê agora Mateus mostrando tudo isso intensificado nos últimos dias, tá? Que aí você vê que não tem arrebatamento secreto, porque está tão claro como, né, no sexto selo, que, olha lá, era isso que eu queria só ter falado antes, né? Eu acho tão engraçado, porque assim, sabe, pastor Tiago, ainda tem muita gente que acredita no arrebatamento secreto, muita mesmo, e eu conheço várias pessoas que vivem falando isso, sabe? Eu escuto, né? Não conheço, mas quando eu estou em meio a algumas pessoas, elas falam isso, sabe? Que eu fico assim impressionada, entendeu? Porque eu também eu não tinha esse entendimento, né? Tô tendo mais agora. Então, assim, como que é importante a gente estudar, sabe? Estudar a Bíblia, entender. Eu agradeço muito o Senhor, porque assim está sendo um abrir de olhos, sabe? Está abrindo totalmente a minha visão em relação a isso. Sabe, Marcele, a Lu, todas as irmãs que estão presentes também, né? Só para vocês entenderem uma coisa, eu não falei hoje sobre arrebatamento secreto. Uhum. Eu quis lançar esse estudo da grande tribulação primeiro e dos sinais que antecedem a vinda de Cristo, porque, como eu disse, né? Eu vi que a Tati chegou um pouquinho depois, teve a Lai também que está aí, né? Eu falei para as irmãs, a gente vai começar estudando sobre a grande tribulação, e o que eu estou fazendo hoje na aula que vem, eu estou lançando a base para vocês entenderem um pouquinho da grande tribulação. Então a gente vai falar sobre grande tribulação esse mês. No mês que vem, eu vou falar sobre o anticristo, né? Até devido a todos os últimos acontecimentos que a gente tem aqui, para vocês entenderem. Até porque o anticristo, ele está ligado ao assunto da grande tribulação. E depois a gente vai falar de arrebatamento, porque aí vocês já têm toda essa ideia de grande tribulação na mente e anticristo. Porque geralmente as perguntas são feitas, a gente vai passar pela grande tribulação? A gente vai ver o anticristo? Pô, então, antes de falar de arrebatamento, eu queria falar sobre isso, só para vocês já terem esses textos em mente. Geralmente, tem pessoas que defendem que o arrebatamento vai ser aqui, e que a igreja vai ser levada ao céu e vai passar 7 anos no céu. Existe uma outra linha que diz que a igreja vai ser arrebatada no meio, né? E existe uma outra linha que diz que a igreja vai ser arrebatada no fim. E, lógico, tem linhas menores, que são chamadas de pré-ira, ou de arrebatamento parcial, que eu vou falar para vocês também, né? Só que, assim, ó, sabe por que eu quis começar pelos evangelhos? Porque nos evangelhos a gente tem a palavra do próprio Jesus.
É, Gente, vocês vão ver que Paulo não falou nada sobre arrebatamento secreto. não, é verdade. Nem tem gente que não gosta da expressão arrebatamento secreto, então agora eles mudaram e começaram a usar a expressão uma vinda dividida em dois adventos, em duas fases. É uma única vinda dividida em duas fases. Mas só que nem isso a Bíblia não fala, né? Ela não nos dá base para isso. Uhum. E eu acho que a melhor forma da gente entender é a gente voltar para a base, é olhar para o que Jesus falou. Poxa, se Jesus deu algum indício sobre isso, pô, daí as pessoas vão dizer assim, ó, não, mas Jesus falou só para os judeus. Me desculpa, mas assim, ó, se vocês pararem para olhar, todo o ensino de Jesus não foi só para judeus, foi para a igreja que estava sendo formada através dele. Entende? Tudo que Jesus deixou foi para a igreja. Os próprios judeus nem creem em Jesus, né? Quando a gente fala dos judeus como nação, porque os primeiros discípulos, a igreja começou entre os judeus, né? Então, aqueles que se convertiam dentro do judaísmo era a igreja. E aqueles que vão se converter dentre os judeus, dentre o Israel terreno no tempo do fim, participante do Israel espiritual, que é a igreja também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: perceba que assim, ó, se a gente vai estudar sobre Paulo de arrebatamento, mas agora eu queria começar a falar para vocês sobre Jesus. E você vê que Jesus, que era Jesus, gente, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Jesus não falou nada sobre isso. Poxa, se Jesus, que é Jesus, que falou sobre tudo o que ia acontecer, o que os discípulos iriam passar, a destruição da cidade do templo, as coisas que sempre estariam presentes, e Jesus fala dos sinais que antecedem a sua segunda vinda. Pô, ele só deixou de falar do arrebatamento. Pô, se estava na cronologia, por que ele não falou sobre isso também? Né? É verdade, Entende como muitas vezes quando a gente fala de um arrebatamento secreto, ele é uma teoria, ele não é um ensino bíblico. É usado a Bíblia, tá? É usada a Bíblia, assim como todas as heresias que a gente conhece são usadas a Bíblia, e eu não estou chamando aqui os irmãos pré-tribulacionistas de herege com isso, não, pelo contrário, até porque eu fui pré-tribulacionista, eu congrego numa igreja hoje que é pré-tribulacionista, embora eu sempre digo que eu não concordo com essa visão, né? Irmãos de herege, não é isso, tá? Mas eu estou dizendo que qualquer tipo de heresia que a gente vê por ali, as pessoas usam a Bíblia para fundamentar. O próprio Satanás, quando ele tenta Jesus, ele diz, está escrito. Está escrito, é verdade. Não é porque Satanás usou a Bíblia que aquilo era verdade. Ele tirou um texto do contexto e usou a Bíblia para tentar Jesus. Mas aí Jesus tinha com a própria Bíblia e dizia, mas também está escrito isso aqui. E é isso que eu quero propor para vocês. Pô, tem tanta gente dizendo, a igreja vai ser arrebatada secretamente. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a Bíblia e vamos conferir se é só isso ou o que os outros textos dizem. Porque assim, ó, eu vou dizer para vocês, eu li muitos textos bíblicos e até hoje eu não encontrei base bíblica para um arrebatamento secreto. Se isso fosse de fato acontecer, eu vou dizer assim, ó, eu gostaria que fosse verdade. Por quê? Porque isso nos livraria de passar pelo pior momento da Terra, que é a grande tribulação. É algo que nunca houve antes e nunca mais haverá. Tá? Então, se fosse verdade o arrebatamento secreto, pô, eu vou dizer para vocês, eu sou o primeiro a não querer estar aqui, a ser arrebatado e passar festejando 7 anos no céu. Só que eu também. Eu não encontrei. Eu também, mas eu vou falar rapidinho. Também, assim, essa doutrina do arrebatamento secreto também tira o foco das pessoas, assim, de se esforçar. Eu falo assim, não, mas eu vou ser salvo, eu vou subir, vai ficar aqueles que é ruim, que vai ficar na terra, que vai ter que se arrepender ainda. Tira um pouco é uma maneira de distrair também muitos crentes, como também a religião também, que foi imposta, né? É tudo distração para pessoas que acreditam mesmo em Deus, como você fala sempre, pessoas honestas, né? Se desviar do verdadeiro caminho que eles têm que pegar, né? E depois tem muita gente que tem a mente fraca, né? Ou tem também não quer
fazer um pouquinho mais de esforço, não sei, sem julgamento. Então, assim, é mais fácil acreditar. Eu também gostaria de subir a 7 anos, não passar para a tribulação, tem de conta, o sol vai escurecer, as estrelas vai cair. Você imagina o medo, o pânico e tudo vai ser. Mas, assim, quando você. Não sei, eu tenho uma alegria da volta de Jesus que isso mesmo que eu tenha medo, eu assim, estou sempre com vontade que ele venha, que aconteça. Mas eu também gosto, como todo mundo gostaria de ter um arrebatamento secreto e fazer as bodas do cordeiro. Mas assim, aí quando fala boda do cordeiro, é aí que eu não entendo como uma pessoa pode pensar que Deus pegou uma parte de uma pessoa para fazer as bodas e as outras que vão se arrepender não vão fazer as bodas do cordeiro, elas vão ser levadas uma parte e a outra não. Quando a gente fala do povo de Deus, a pergunta que eu faço para vocês, quem é o povo de Deus? Tá? Muitas pessoas, elas vão seguir por dois caminhos, e ao meu ver, os dois caminhos que eu vou falar agora estão errados, tá? Tem gente que vai falar da teologia da substituição, que a igreja, ela vai substituir Israel, tá? E eu acho completamente errado isso, tá? Teologia da substituição. Mas existe um outro ensino que é Deus tem dois povos, eles fazem uma dicotomia de povos, ou seja, Deus tratou com Israel até a vinda de Jesus, aí Deus deu uma pausa e passou a tratar agora com a igreja, né? Como se Deus tivesse dois povos. Quando a igreja for arrebatada, Deus vai voltar a tratar com Israel na grande tribulação. É isso que muita gente ensina. Sabe, criando dois povos, como se Deus tivesse dois povos, Deus tivesse duas noivas. E não existe isso na Bíblia. Apocalipse vai dizer que o Espírito e a noiva dizem, vem, vem. E ali, você vai ver o seguinte, ó, que o povo de Deus, Deus sempre teve um povo espiritual, que na primeira aliança era formada por todos aqueles de Israel que eram fiéis à lei. Esse era o povo de Deus. Então, dentro de Israel, existiam os que eram fiéis à lei, que eram o povo de Deus, e os que não eram fiéis à lei, que era israelita, mas nem por isso era povo de Deus espiritual. Quando Jesus vem e ele vai agora promulgar a nova aliança, você vai ver que a nova aliança ela começa entre os judeus. Os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos eram todos eles israelitas, segundo a carne, eram judeus. E eles se convertem, eles vão fazer parte do povo de Deus espiritual, que era a igreja. Então, quando um judeu se convertia nos dias de Jesus, o que esse judeu se tornava? Igreja, né? Igreja. Gente, quando um judeu se converter na grande tribulação, o que ele vai ser? Assim como os primeiros lá nos dias de Jesus se converteu, é a igreja. Percebe que a igreja não substituiu Israel, ela é uma continuidade, ela é uma extensão do Israel de Deus que sempre existiu desde o passado. Deus sempre teve um povo, tá? Deus sempre teve um povo, que você vai ver tanto na primeira aliança como na nova aliança, Deus sempre teve um povo. Esse povo, ele é formado primeiro por judeus, mas também por gentios que vão começar a ser introduzidos agora na nova aliança. Tá? Então, eu não concordo nem com a teologia da substituição, como se a igreja tivesse substituído Israel, né? E nem com a teologia da dicotomia de povos, como se Deus tivesse dois povos. Deus tratou com Israel, parou um pouco, está tratando com a igreja, vai arrebatar a igreja secretamente e vai voltar a tratar com Israel. Não existe isso. Tá? Então, por isso que eu digo assim, ó, essa ideia de arrebatamento secreto, ela não existe. Deus tem um único povo que vai participar de uma única vinda, que é a vinda visível de Cristo. Por isso que quando a gente for tratar de arrebatamento, a gente vai falar de ressurreição, e vocês vão ver que a ressurreição acontece antes da vinda. Só que a ressurreição só acontece no final da grande tribulação, né? Ou seja, antes do arrebatamento tem que ter ressurreição, só que antes da ressurreição tem tribulação. Então, gente, existe toda uma cronologia bíblica para isso, tá? Então, fiquem tranquilas, a gente vai ter ali pelo menos uns 3 meses para estudar isso, né? Um mês a gente estuda sobre... Opa!
Um mês a gente estuda sobre grande tribulação, um mês sobre anticristo, um mês sobre ressurreição e arrebatamento. E aí vocês vão ver como tudo isso é tranquilo, tá bom? Gente, Deus Irmão abençoe Tiago, vocês. olha, muito Graças obrigado, irmão Tiago, que Deus te Obrigada. abençoe, tá? Vocês também, Deus abençoe Foi a semana perfeito. de vocês, foi top do top. Foi mesmo. Muito Foi, bom. Marcelo, não foi, Tati? Foi. Maravilhoso. Irmão Deus Tiago, abençoe, pastor Thiago. Tchau. Amém. tchau, boa noite.